Hi English Student, eu sou o Teacher Júlio e hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer perguntas negativas em inglês. Let's do it! Perguntas afirmativas são muito mais comuns que as negativas, né? Se você vê seu amigo aí, por exemplo, com cara de choro, você pergunta, você está triste? Are you sad? Uma pergunta afirmativa como essa, ela é mais neutra, né? Onde você está esperando por uma resposta da pessoa, tanto afirmativa quanto negativa. Ela pode confirmar, sim, né? Tô triste, yes, I am, ou não. No, I'm not. Agora, como no português, quando a gente pergunta ao invés, você não está triste? Na pergunta negativa, a gente já tá meio que com uma opinião formada, tá querendo só confirmar o que a gente já pensa. Seu amigo, por exemplo, te conta aí com um sorriso no rosto, eu fui demitido. I was fired. Você vê que ele não parece triste, então pergunta, você não tá triste? Aren't you sad? Você já tá esperando que ele diga, né? Não, não tô. No, I'm not. Claro que você pode se enganar, né? E apesar do sorriso do rosto, ele responda que tá triste sim. Yes, I am sad. Mas na pergunta negativa a gente já tem nosso palpite aí. Ou às vezes a gente pergunta assim também para expressar nossa surpresa, nosso espanto, né? Você demitido aí com um sorrisão. Aren't you sad? Apesar de serem bem mais comuns do que as perguntas afirmativas, claro que a pergunta negativa ela também é bastante usada e ela serve a um propósito bem específico, né? Bem importante. E felizmente elas são bem fáceis de fazer. Claro, se você já sabe a estrutura de perguntas em inglês, de perguntas afirmativas, é tranquilo, você vai ver como não tem mistério. Vai ter uma pegadinha outra aqui durante o vídeo, eu vou te explicar certinho, não se preocupa. E se você assistir esse vídeo até o final, você nunca mais vai errar uma pergunta negativa. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do vídeo da semana passada, que foi sobre como montar perguntas em inglês, perguntas gerais, afirmativas, se você não viu ainda. Mas para quem já sabe fazer perguntas afirmativas em inglês, é barbada você fazer uma pergunta negativa acrescentando uma palavra, o not. Comparando então perguntas afirmativas e negativas, você vai ver a diferença entre elas. Você está triste? Are you sad? Você não está triste? Aren't you sad? A diferença ali é só o not, que tá escondidinho, né? Tá contraído com o verbo, com o are. Aren't é a contração de are not. Aren't. E importante, nas perguntas negativas você sempre vai usar contração ali com o not no início da pergunta. Tá muito errado você perguntar separado, por exemplo, are not you sad? É bem estranho, muito errado você não contrair aqui, tem que usar certinho, ok? Não usa separado. Bom, na verdade tem uma outra estrutura onde você usa separado, não assim como a gente viu, mas uma estrutura bem menos comum e bem mais formal em inglês, que você também pode utilizar. Estaria correto perguntar, are you not sad? Também tá certo, então separando ali, are you, botando o not depois do sujeito, não are not you sad? Também estaria certo, are you not sad? Mas a gente não vai focar nessa estrutura hoje porque ela é bastante incomum, ela é rara no inglês falado. A maioria dos nativos disparado vai formar uma pergunta negativa com a contração ali no início. Outro exemplo, você não é o Bob? Aren't you Bob? Contrai o are com not. Aren't you Bob? Ela não está brava? Isn't she angry? De novo, a contração do is not. Isn't she angry? Isto não é legal? Isn't it nice? Essa estrutura, isn't it, essa pergunta negativa você vai ver direto, ela é bastante útil, né, para dizer essas coisas. Não é legal? Não é divertido? Isn't it fun? E ela é bem fácil de organizar, né? Não é fácil? Isn't it easy? Você vai ver que toda essa lição aqui ela é meio fácil. It is easy, but tem uma pegadinha aqui que você tem que cuidar no caso se você tá falando na primeira pessoa, né, com o pronome eu, I em inglês mais o verbo to be, quando você quer dizer, por exemplo, eu não sou inteligente, vai ter uma irregularidade aqui bizarra com o verbo to be. A pergunta, eu não sou inteligente, em inglês vai ficar aren't I intelligent? Usamos o aren't, que é uma coisa bem irregular, não se usa o are, né, com o I, com o pronome eu, se usa com você, you aren't, nós, we aren't, eles, they aren't, mas nesse caso a pergunta negativa com eu vai ser aren't I? Se a gente comparar aqui com a frase afirmativa, por exemplo, eu sou inteligente, I am intelligent, a gente usa o am, né? Ou I am right, eu estou certo. Forma negativa,
I am not intelligent, eu não sou inteligente, eu não estou certo, I am not right. O X da questão é que não existe contração para am not em inglês, não se contrai essas duas palavras. E você lembra que na pergunta negativa a gente tem que sempre contrair ali no início da pergunta, né, o verbo to be com o not. Como o am not não dá para contrair, ou você faz a pergunta aquela bem formal que eu mencionei antes, também estaria certo, am I not intelligent? Aí botando o not depois do sujeito, am I not? Até estariam certas assim também essas perguntas negativas, mas como eu comentei, é raro organizar perguntas negativas dessa maneira, então por isso você vai ver bem mais comum essa estrutura aren't I ao invés do am I not. Então, aren't I intelligent? Já que não dá para contrair o am not, usa aren't mesmo, deixa estar, let it be. Então não estranhe se você ver essa pergunta negativa, né? Aren't I está corretíssima. Eu não sou o melhor professor? Aren't I the best teacher? Não ficou meio exibido assim? Bom, seguimos aqui então, a gente viu frases com o verbo to be, né, no presente simples, a gente inverte na pergunta e acrescenta o not então na frase negativa, na pergunta negativa, mas lembra que outros verbos no presente simples, a gente precisa usar os auxiliares do ou does. Para perguntar, por exemplo, você me entende? Do you understand me? A gente usa o auxiliar do nessa pergunta e na pergunta negativa é o do mais not contraído don't. Você não me entende? Don't you understand me? Por que você não me entende? Why don't you understand me? Dá para fazer esse tipo de perguntas também, negativo, né? Com why, who, what, when, where, which, how. Sorry, eu sei que você está curtindo o vídeo, mas eu vou te dar outra dica. O aplicativo de estudos da English Bay é gratuito para você estudar. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar. Você pode estudar até o avançado, o curso completo, completamente de graça. E para você que quer focar na conversação, por só R$ 49,90 por mês, você desbloqueia o plano premium do aplicativo e pode participar de grupos de conversação diários com o professor ou ainda praticar com inteligência artificial no aplicativo sempre que você quiser. Além disso, você tem aulas ao vivo de segunda a sexta para você imergir, destravar de vez seu inglês e ainda você ganha certificado. Melhor custo-benefício disparado aí para você aprender inglês depois de assistir essa aula. Baixa gratuitamente o aplicativo aqui embaixo, já começa a estudar e considera também adquirir o plano premium se você puder. Fechou? Segue o vídeo. Eu não te conheço? Don't I know you? Aqui não tem pegadinha com o pronome eu, né? Só quando for com o verbo to be. Aqui é o don't mesmo. Don't I know you? Lembra de usar o auxiliar em perguntas, né? Quando não for verbo to be com qualquer outro verbo, usa o auxiliar do, como a gente viu aqui. Ou se for terceira pessoa, né? He, she, it, o auxiliar é does. Por exemplo, a Paula gosta de pizza? Pergunta afirmativa. Does Paula like pizza? Todo mundo gosta de pizza, né? Mas se você vê aí a Paula recusando uma fatia, você pergunta Doesn't Paula like pizza? Faz a pergunta negativa, né? Contraindo does com o not. Doesn't. Doesn't Paula like pizza? Como ela não gosta de pizza? How doesn't she like pizza? Duas perguntas negativas muito comuns de a gente fazer no presente simples são: você não acha? Don't you think? Don't you think that blue is more beautiful than yellow? E outra pergunta muito comum para fazer sugestões: por que você não? Why don't you? Por que você não pega um Uber? Why don't you take an Uber? Só cuida sempre certinho, né, no presente simples de usar o auxiliar certo, usar o don't ou o doesn't, se for terceira pessoa do singular, né, o he, she, it. Felizmente no passado simples a gente tem um auxiliar só, que é o did. Elas foram pro Canadá ano passado? Pergunta afirmativa. Did they go to Canada last year? Pergunta negativa. Elas não foram pro Canadá ano passado? Didn't they go to Canada last year? Faz a pergunta negativa no passado simples, contraindo did com o not. Didn't. Tranquilo de entender, né? Eu uso didn't, então, em perguntas negativas no passado simples com todos os verbos, com exceção do verbo to be. Com o verbo to be, ser ou estar, a gente nunca usa o auxiliar. Então, frases com era, estava, éramos, estávamos, etc, né? A gente só inverte to be na pergunta. Na pergunta afirmativa, ela era sua tia? Was she your aunt? Negativo, né? Uso was contraído com o not. Ela não era sua tia? Wasn't she your aunt? Ou uso weren't, né? Para os pronomes we, you e they. Nós não éramos colegas? Weren't we colleagues? Contração do were not,
weren't. Perfect. Agora que você já viu, já entendeu a estrutura das perguntas negativas no presente e no passado simples, é fácil você sacar como funciona para fazer perguntas negativas no presente contínuo e no passado contínuo. Por isso vamos passar aqui um pouquinho mais rapidamente, eu vou botar na tela alguns exemplos então, para a gente comparar a estrutura das frases afirmativas nos tempos contínuos com seus equivalentes então em perguntas negativas. Como o to be faz sempre parte das estruturas dos tempos contínuos, a gente inverte o to be na pergunta e acrescenta o not para tornar ela uma pergunta negativa. Vamos comparar aí afirmativo com a pergunta negativa. He is washing his dog. Isn't he washing his dog? Why isn't he washing his dog? We are studying English. Aren't we studying English? I was speaking too loudly. Wasn't I speaking too loudly? They were working at 3. Weren't they working at 3? A estrutura de futuro com o going to também sempre tem o verbo to be na sua formação. Então, ele vem para frente também na pergunta, mais o not na pergunta negativa. De novo, comparando. Afirmativo. She is going to travel tomorrow. Isn't she going to travel tomorrow? We are going to do many things today. Aren't we going to do many things today? What aren't we going to do today? E frases no futuro com o will, a gente utiliza o won't, que é a contração de will not no início da pergunta negativa. O will é um modal verb, um verbo modal, e esta é a estrutura de perguntas com todos os outros modais também, como o can, por exemplo. A gente inverte na pergunta, na pergunta negativa ainda acrescenta o not contraído. E para fechar o vídeo, vamos ver que o mesmo se estende aos tempos perfeitos em inglês, onde a gente inverte o have, o has, se é a terceira pessoa, no presente perfeito, o present perfect, porque o have, neste tempo, ele também faz sempre parte da estrutura. Ele funciona aí como um verbo de apoio complementar à estrutura. Contraindo, na pergunta negativa haven't ou hasn't, e no passado perfeito, no past perfect, a gente usa o had, a gente inverte o had que vai vir para frente e, claro, acrescenta o not na pergunta negativa hadn't. Bora, vamos comparar então. Frase afirmativa: We have lived here for 2 years. Pergunta negativa: Haven't we lived here for 2 years? Frank has been well. Hasn't Frank been well? I had been anxious. Hadn't I been anxious? So, my friend, isso tudo não foi muito simples? Wasn't it all very simple? Deixa o like se você curtiu, se o vídeo te ajudou, se inscreve no nosso canal porque tem vídeo novo saindo toda semana para você não perder, ativa o sininho das notificações, baixa o aplicativo da English Bay, tá na descrição aqui para você estudar e a gente vai se ver na próxima. See you next time!